Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como que foi a semana? Conseguiram aplicar alguma coisa? Aplicaram alguma coisa do que foi trabalhado no vídeo anterior, do nosso conteúdo aqui? Gente, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. O conhecimento e a conscientização são só o primeiro passo, pois o aprendizado real mesmo, ele acontece pela ação. Conhecimento sem ação, gente, não leva à transformação. Então, eu vou propor uma coisa para vocês, uma tarefa mesmo, tá? Eu quero que vocês listem nos comentários aqui desse vídeo de hoje, daquelas 10 dicas que eu dei no vídeo anterior, quantas vocês conseguiram aplicar nessa semana. Vocês podem pôr assim, 1, 2, 3, 4, só um número mesmo. Se for preciso, vocês voltem lá no vídeo, assistam, reflitam sobre a semana de vocês e coloquem aqui, tá? Pra gente ter essa interação que eu venho propondo para vocês e mais que isso, né? Pra gente colocar em prática, porque só com a prática mesmo, esses conteúdos vão gerar uma transformação na nossa vida, tá? Então, gente, o tema de hoje, continuando aqui nessa proposta, né, de interação e de participação de vocês, eu vou falar sobre uma pergunta que a Adriana Carneiro fez, Adri, no último vídeo meu, que eu achei muito interessante. Ela perguntou, se a autoestima é construída desde a infância, como podemos contribuir para a construção da autoestima das crianças, das nossas crianças? Então eu vou falar das nossas crianças no geral, porque eu acredito que não só como pais, mas como tios, avós, professores, educadores, né, a gente possa contribuir aí na formação da autoestima das crianças. E, gente, cultivar a autoestima de uma criança é uma responsabilidade enorme, enorme. Quando eu trabalhava com um grupo de pais, esse era um assunto, assim, muito recorrente no grupo. E até para eu conseguir abordar ele de uma forma mais sucinta, eu vou fazer ele em forma de dicas também. Porque, gente, esse é um tema que se deixasse, eu ficava aqui 3, 4, 5 horas falando para vocês. Então, para não ficar cansativo, eu vou fazer ele em forma de dicas também. Por quê? Porque além, né, de eu ter atendido muito, trabalhado muito com um grupo de pais, ter atendido criança durante muitos anos, tem uma outra coisa sobre mim que eu ainda não falei com vocês. Eu sou mãe de 3, eu tenho 3 filhas. Então, gente, eu considero que eu tenho, em relação a isso, a teoria e a prática. Eu considero que eu tenho a formação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, e mesmo assim, gente, eu passo muito perrengue, né? Então a gente passa muito perrengue. Então é um assunto assim que eu gosto muito e que se deixasse eu ficaria aqui horas falando sobre ele. Então, né, vamos fazer em formas de dica para não ficar, né, realmente cansativo aí para vocês. A primeira coisa que eu falo para vocês é demonstrem amor incondicionalmente. Quando eu falo isso, pode ter gente que vai estranhar um pouco, né? Vai falar assim, principalmente como pais, por exemplo, é lógico que eu amo meus filhos incondicionalmente, né? Isso é lógico, que todos os pais amam seus filhos incondicionalmente. Mas a pergunta é, a gente consegue demonstrar esse amor para eles, independente da atitude deles? A gente consegue demonstrar esse amor para eles, mesmo quando a gente está com raiva de alguma coisa que eles fizeram? Por exemplo, quem nunca se pegou falando assim, seja boazinha, senão ninguém vai gostar de você? Né? Quem nunca se pegou depois de um momento de muita raiva porque a criança teve um comportamento errado, isolando essa criança, parando de conversar com ela, né? E a criança, gente, ela tá aprendendo a codificar ainda os sentimentos, aprendendo sobre sentimentos, o que é amor, o que é raiva. Então, quando a gente age dessa forma, a gente pode sim estar passando a mensagem para ela que a gente só a ama se ela agir de acordo com o que a gente está falando, com o que a gente espera dela,
né? Então a gente deve corrigir, a gente deve orientar, a gente deve realmente, né, corrigir as falhas da criança, mas sempre demonstrando para ela que a gente ama ela do jeito que ela é, tá? O segundo ponto, e que é um ponto dificílimo, é elogiar mais do que criticar. Gente, por que isso é tão difícil? Porque a gente, naturalmente, nós somos assim. A gente critica mais do que elogia, né? A gente é assim com tudo. A gente é assim com a gente mesmo, né? E como a gente tem a função de ensinar para a criança, a gente acaba o tempo todo criticando o comportamento dela para ensinar, muito mais do que elogiando, né? Só que já foi comprovado que todos aprendem muito mais através da valorização do que da condenação. E os elogios valorizam e as críticas condenam, né? Então, a gente está muito mais acostumado a ficar o dia todo falando com a criança, por exemplo. A criança está aprendendo, a andar, a criança está aprendendo a falar, a criança está aprendendo a se servir sozinha, a criança está aprendendo a levantar da mesa e arrastar a cadeira sem fazer tanto barulho. Então, a gente vai pontuando essas coisas todas. Levanta da mesa, não faz barulho. Passou manteiga no pão, passou muita manteiga, caiu. Então, deixou a manteiga entornar, e você fala isso todo dia. Aí vai um dia que a criança passa a manteiga no pão e não deixa entornar, a gente não elogia. A gente não fala, ô filho, hoje você passou a manteiga sem deixar entornar, como você fez? Você passou menos, viu? Você pode fazer assim toda vez. Então, gente, vamos elogiar mais, né? A gente tende a achar que quando a criança faz certo é o comportamento natural, mas não é, a criança está aprendendo, né? Então, quando ela consegue fazer qualquer coisa que ela não conseguia antes, que ela estava fazendo errado antes e que a gente corrigia, ela está superando uma limitação dela. E os elogios, gente, eles têm existem dois tipos de elogio. Tem os elogios do ser, né? Como você é maravilhoso, como eu sou feliz em ser sua mãe, como eu tenho orgulho de você. Você está elogiando o ser da pessoa. E existe também os elogios do fazer. Parabéns, você arrumou seu quarto, muito bem. Nossa, que nota ótima que você tirou, você se esforçou, né? Você estudou tanto e olha como sua nota foi boa. Você hoje ajudou sua irmã, filho, que legal. Você está elogiando as ações que a pessoa fez. Então, existem esses dois tipos de elogio. Agora, gente, as críticas, elas devem sempre ser sobre o fazer e nunca sobre o ser da pessoa. Por quê? Porque as críticas sobre o ser, elas limitam a pessoa. Então, eu vou dar só um exemplo aqui para não ficar cansativo, tá, gente, para vocês. Por exemplo, a criança não fez a lição de casa. Se a gente chega e fala, poxa filho, você não fez sua lição de casa, a gente tem nossos combinados, essa hora quando eu chego já é para a lição de casa estar pronto, por que você não fez? Isso não está certo, você não está cumprindo com as nossas regras, você está criticando uma ação que a criança não fez, né? Agora, se você chega e fala assim, você é um preguiçoso, você não fez a lição de casa, gente, aí você está criticando o ser da pessoa. E com esse tipo de crítica do ser, a gente vai rotulando a criança. Ela passa a pensar, se eu sou preguiçoso mesmo, para que eu vou fazer? Né? Aí, diante de outras escolhas na vida, porque o tempo todo a criança e a gente, né, também está se deparando com escolhas, e geralmente as escolhas difíceis são as certas e as escolhas mais fáceis são as erradas, a criança vai sempre escolher o mais fácil, porque ela vai pensar assim, eu já sou preguiçoso mesmo, então não vamos rotular, gente. E outro tipo de crítica que rotula demais a criança são as críticas deterministas. Quando a gente fala assim, você nunca faz nada certo, porque a criança errou naquele momento. Ou você fala assim, você nunca arruma o seu quarto. Só que teve um dia, 2 semanas atrás, que ela arrumou. Então vamos valorizar isso, gente. Vamos valorizar o dia que ela arrumou. Não vamos falar assim, você nunca arruma o seu quarto. Vamos falar assim, hoje você não arrumou o seu quarto. Porque senão, daqui a 1 semana, quando ela estiver lá de novo, desanimada de arrumar o quarto, ela vai pensar assim, não vou arrumar não. Porque se eu arrumar hoje e amanhã eu não arrumar, quando eu não arrumar, ela vai falar que eu nunca arrumo mesmo, né? Então, esses tipos de afirmação, elas desmotivam as crianças de tentar, tá?
A próxima dica é ensinem limites. Né? É muito importante dar limite para as crianças. A gente precisa ter regras claras e as consequências do que pode acontecer se essas regras não forem cumpridas. Por que eu falo isso? Porque todos nós precisamos de regra. Até nós como adultos, vocês já perceberam, quando a gente vai para uma situação nova, a gente vai viajar, vai para um lugar que a gente não conhece, a gente não busca informações sobre esses lugares, as regras, como a gente deve se comportar ali, que tipo de roupa a gente deve vestir, porque isso dá segurança pra gente, gente. Então, regras claras, elas dão segurança para a criança, elas orientam, elas norteiam. Só que essas regras, elas têm que ser claras e elas não podem ser de acordo com o nosso humor. Por exemplo, tem uma regra, não pode jogar bola dentro de casa. Aí no dia que você tá muito cansada, você tá exausta, você fala, ai não filho, hoje eu tô exausto. Pode jogar? Joga aí mesmo, que eu não vou deixar você sair lá fora agora, não. Não pode, gente. Então, ter regras. A gente fala que tem dificuldade em dar limite para as crianças, mas será que a gente está tendo regras claras e constantes? Ou a gente também, na hora de regras, a gente age de acordo com o nosso humor? Né? A gente tem que pensar sobre isso. A próxima dica é: apoiem as crianças a assumir riscos. Incentive as crianças a experimentar situações novas, porque toda situação, gente, nova, o desconhecido, traz medo e insegurança mesmo, e às vezes traz medo pra gente, a gente acha que a criança não vai conseguir, não vai ser capaz. Então, experimentar novos alimentos, experimentar novas situações, mudanças de sala, mudança de escola, mudança de amizade. Gente, quantas vezes os filhos da gente são mudados de sala, não ficam com o amiguinho, a gente vai lá na escola e reclama, você separou ele do melhor amigo dele. A gente não está incentivando que ela assuma o risco de fazer novas amizades, né? Então, quando ela chega insegura em casa, mãe, me separou. Não, mas você vai fazer novos amigos e você vai ser amiga dele também, você vai continuar com ele na hora do recreio. Vamos tentar? Então, vamos apoiar a criança a assumir risco, né? A outra dica é: desde que as crianças cometam erros. Porque os erros fazem parte do processo de aprendizagem. Se a gente não deixá-las cometerem erros, elas não vão aprender nunca. Então, por exemplo, às vezes a criança começa lá a servir o suco dela sozinha, aí ela deixa entornar. A gente vai falar, não, pode deixar que eu vou servir seu suco para você. Não serve mais não, porque vai dar mais trabalho pra gente, né? Só que ela começar a se servir sozinha, é só através do erro, é só através dela entornar, que ela vai aprender das próximas vezes a não entornar mais. Ela vai também aprender a buscar soluções para o erro dela. Entornou, e aí, e agora? O que você pode fazer? Então, vamos deixar as nossas crianças errarem para elas aprenderem. Lógico que tudo de acordo com a idade, né, gente? E a outra regra, né, a última dica, na realidade, é incentivar mais do que punir. Como eu disse, todo mundo responde muito melhor aos estímulos positivos do que aos estímulos negativos. Então, vamos reconhecer as coisas boas que as crianças fazem todos os dias, porque elas cometem milhares de erros durante o dia, mas elas fazem muitas coisas boas também. Skinner, gente, que foi um famoso psicólogo conhecido mundialmente, né, e que através dele veio toda a teoria da comportamental, ele realizava experimentos com animais, né, no caso aqui que eu vou falar para vocês, os ratinhos, e ele demonstrou através desses experimentos que o animal que é recompensado por bom comportamento aprende com muito mais rapidez e retém muito mais o que é aprendido do que o animal que é castigado por mau comportamento. E estudos recentes mostram, gente, que o mesmo se aplica ao homem. Então, através das críticas, a gente não opera mudanças duradouras, né? E através do incentivo, a gente ensina muito mais. Então, é claro que a gente precisa corrigir nossas crianças, né? Mas é necessário e existe uma diferença entre punição e consequência. Então, é necessário que essas correções sejam consequência das atitudes dela, que desde cedo a gente esteja mostrando para a criança que, se ela tiver comportamentos positivos, as consequências vão ser positivas na vida dela. E se ela tiver comportamentos negativos, as consequências vão ser negativas. Isso funciona muito mais do que a punição. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a criança perdeu média na escola.
Aí você vai lá, o que seria punição? Você vai lá e toma o celular dela só porque você sabe que é o que ela mais gosta. E você fala assim, agora você vai ficar sem celular porque você perdeu o médio. Você tá punindo a criança, mas ela vai poder brincar nesse horário, vai poder fazer outras coisas. Você só tirou dela o que ela mais gosta. Isso é uma punição. Agora, se você faz uma correção de acordo com a consequência dos atos dela, olha, filho, você perdeu média na escola, então você vai ter que ficar sem celular até você recuperar essa média para você estudar mais nesse horário que você ficava com o celular. Então você fez uma coisa que tinha a ver com o comportamento errado que ela fez, foi uma consequência do comportamento dela. Ela teve sim que ficar sem celular, mas para estudar mais, para recuperar. Então tem que ter uma ligação entre a correção para ela ser uma consequência e não ser simplesmente uma punição porque a gente está com raiva do comportamento dela. Não ser só um castigo, né? Mas sim uma consequência dos atos dela. Então, gente, agindo dessa forma, eu acredito que a gente vai ajudar a construir seres humanos mais confiantes e capazes de vencerem as suas limitações. Porque, como eu sempre falo com vocês, tá tudo, aqui, gente. Tudo tá aqui. Encerrando hoje e com o objetivo da gente ter uma interação maior por aqui, como eu venho falando sempre, eu queria propor para vocês uma enquete do assunto do próximo vídeo, tá? Eu li recentemente 2 livros que eu achei muito interessante e eu queria trazer para trabalhar aqui com vocês. Então eu queria fazer uma enquete da seguinte forma, eu vou mostrar os 2 livros e eu queria que vocês votassem aqui nos comentários também qual vocês preferem que eu traga no próximo vídeo para a gente trabalhar aqui. O primeiro livro é esse, O Poder do Hábito. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Tá? Ele fala sobre o hábito, os hábitos que a gente adquire na vida da gente, tanto os hábitos positivos quanto os negativos, e como transformar os hábitos para alcançar os resultados que a gente busca em nossa vida. E o livro 2 é esse, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Uma estratégia inusitada para uma vida melhor. Então ele, de uma maneira aí muito bem humorada, né? Ele fala sobre como a gente melhorar também a vida da gente. Eu vou fazer essa enquete, gente, até quarta-feira. Então eu queria que vocês colocassem livro 1 ou livro 2, né? Aí embaixo também nos comentários. E eu vou apurar na quarta-feira, porque eu preciso ter um tempo, né? Para elaborar um bom conteúdo aí para trazer para vocês na sexta. Tá? Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, participem, pra gente continuar aqui, né, cuidando da nossa mente. Beijos!